oportunidade de estarmos juntos novamente. Vamos agradecer fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Hoje nós temos a grata satisfação de receber o nosso irmão Sérgio Sanches. Bem-vindo, Sérgio. É um prazer te receber novamente aqui. Eu que agradeço, Maria Clara. Eu que agradeço, querida. Agradeço muito a você, a todos os amigos aí do Caminheiro da Luz, não é? Tanta palestra que a gente fez aí de forma presencial. Verdade. E eu fico muito agradecido pela oportunidade hoje. Muito obrigada, Sérgio. Que Jesus te abençoe. Boa palestra. Muito obrigado. Vamos lá, então. Hoje agradeço muito. Uma boa noite a todos os amigos, não é? Aí do Caminheiros, Maria Clara, Doroti, todos aqueles, né, que estão aqui na página do Caminheiros e todos os amigos que estão vendo. E, enfim, nós vamos falar hoje de um tema assim bem oportuno, né? Vou colocar algumas músicas isso também mediante o nosso tempo. E tempo, né, porque a gente está vendo muitas mudanças intensas na nossa vida, né? A gente está vendo novos horizontes pela frente, enfim. E pensando nisso, eu fiz essa palestra sobre o tempo, né? O tempo passa, faço o que eu devo, né? Então, para a gente, se eu não fiz ainda ou não faço, talvez a partir de agora eu deva fazer para não perder mais tempo, né? Então, eu acho que é bem oportuno esse tema, né? O tempo passa, faço o que devo. E pensando nisso, para a gente não perder mais tempo, né, eu vou iniciar lendo para vocês um poema de Frei Antônio das Chagas, né, que chama-se Conta e Tempo, que é um poema belíssimo, que foi um português, né, Frei, de 1631, né, e ele morreu com 51 anos, Frei Antônio de Chagas, que fala, que tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje. É um poema dele que chama-se Conta e Tempo. Vamos ouvir, então. Vamos ver primeiramente. Poema Conta e Tempo. Frei Antônio das Chagas, Portugal, Antologia Poética. Deus pede estrita conta de meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas, como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo. Ó vós, que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo, em vossa conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu, o não ter tempo. E é um poema belíssimo, né, do século XVII, maravilhoso, tem tudo a ver com isso que nós vamos ver. Será que nós estamos perdendo tempo ou não? E a gente poderia, né, parece que é um recado para nós, né, gente? Parece que é um toque para a gente nos dias de hoje. E a gente poderia iniciar da seguinte forma, eu até separei o quê aqui? Umas frases de Paulo de Tarso. Olha o que Paulo de Tarso diz para nós, para a gente iniciar. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, que o Cristo te esclarecerá.
Olha que interessante isso, não é? Para a gente despertar. Então, quer dizer, é uma palavra muito, um texto muito contundente de Paulo de Tarso. Porque assim, meus amigos, o homem vive à caça de tesouros, não é? Bens, títulos. Quer dizer, são momentos que trazem para ele alegria, paz, segurança, estabilidade, não é? Mas isso tudo, né, essa busca que a gente vivencia hoje, a gente vive como se a gente fosse eterno. Nós vivemos como se fôssemos eternos, não é? A gente acha que, né, seremos eternos. Agora, observe bem, nós temos tanta coisa, temos tecnologia, né, com equipamentos de última geração, internet, produção de alimentos com equipamentos sofisticados, veículos possantes, etc, etc. Agora eu pergunto, por que tanta aflição? Se nós temos tudo, por que tanta aflição? Não é? A gente observa que o ser humano está vivenciando uma crise, né? Uma crise, mas uma crise do quê? Uma crise do quê? De valores materiais? Né? A tecnologia é tanta hoje, gente, que a gente observando a questão desse momento que nós estamos vivenciando, logo, logo nós vamos ter a vacina para esse vírus. Algo que anteriormente levava anos e anos para você descobrir. Mas como a tecnologia de hoje, ela te possibilita. Então, é crise de valores materiais? A pergunta é não. De valores morais. De valores espirituais. Não é? Agora, eu faço uma observação, gente, da seguinte forma. Tem muita gente aguardando, inclusive nós, né, no meio espírita, enfim, muita gente aguardando o planeta de regeneração. Mas ainda dizem que nós ainda estamos saindo da animalidade para a condição de humanidade. Ou seja, nossos instintos ainda não estão devidamente desenvolvidos. Não é? O que eu quero dizer é o seguinte, como é que você pode querer entrar num planeta de regeneração com criança passando fome, com povos rejeitados, distribuição de renda desigual, discriminação para todo canto? Nós não podemos estar entrando num planeta de regeneração ainda, né? Então, o que é uma crise, digamos assim? Às vezes, meus amigos, é algo até bom na nossa caminhada, porque é uma espécie de aflição. A crise é uma espécie de aflição na nossa alma, que requer mudança. Aflição que requer mudança. Você tem que rever valores, novas motivações, você tem que buscar novas perspectivas. Mas há pessoas que vão pensar assim, há pessoas que na crise, ela faz o quê? Ela resolve mudar de lugar, buscar novos ares, e isso é tentar resolver a crise de forma externa, e não é isso, né? É como se a crise, o resultado de resolver a crise, dependente do mundo externo, ela dependeria de um mundo externo, quer dizer, é um engano, né? O que nós temos que buscar, que vai mudar, é uma concepção interior, um trabalho profundo em nosso espírito, né? Isso altera tudo ao nosso redor, isso sim. E aí, o que eu estou querendo dizer, meus amigos? A espiritualidade diz assim, que você tem que ser feliz agora, hoje, né? Onde você se encontra, na sua casa, seu família, com aquilo que você tem, com a sua família, entendeu? Eu não preciso ir para a praia, para o shopping, para Paris, para qualquer lugar para me sentir feliz, não é? Porque a sua viagem é agora, né? Prestar atenção no seu caminhar hoje, né? E isso é que vai te trazer aprendizado, o caminhar hoje, o peregrino de hoje, é caminhar agora, naquilo que você tem, né? É assim que você tem que ser. Eu não dependo de coisas externas para me ser feliz. Digamos assim, vamos considerar o tempo de hoje. Porque essa palestra que eu estou fazendo, gente, é uma palestra assim que não é pelo fato do tempo que a gente está vivenciando hoje. É algo assim que a gente pode ter hoje, amanhã, tivemos ontem, a mesma coisa, né? É o caminhar de hoje. A gente tem que observar, estamos passando uma situação, de repente é uma situação, sim, que nós temos que tirar aprendizado disso, desse momento,
Portanto, gente, não é viajar tanto, é mudar de rota, é não perder tanto tempo, que é a palestra de hoje. Né? É um estado de espírito mais harmonizado, um pouquinho mais equilibrado. Falando nisso em encontros, desencontros, né? Essa busca que muitas vezes entramos no deserto, que é o que está acontecendo nos dias de hoje, eu vou mostrar para vocês uma música aqui, tá bom? Que é uma música minha que se chama Estrada Deserta, e ela tem a participação do Zé Henrique Martiniano. Então eu vou mostrar para vocês que também tem tudo a ver com o que nós estamos comentando e para ilustrar a nossa palestra, né? Então vamos ouvir Estrada Deserta. Foi só pedir a uma estrela no céu clarear minha noite. Meu desejo é caminhar e prosseguir pela estrada, mesmo deserta, mesmo incerta, sem fazer festa, não poder parar, sentir o sol na face, sentir o amor que nasce, enfrentar a tempestade, ter motivos pronta. Eu não estou sozinho nesse mundo, meu destino é muito mais profundo. Morro acima, morro abaixo, muita fé no que virá. E prosseguir pela estrada, mesmo deserta, mesmo incerta, sem fazer festa, não querer parar, sentir o sol na face, sentir o amor que nasce, enfrentar a tempestade e ter motivos pra eu não estou sozinho nesse mundo, meu destino é muito mais profundo. Morro acima, morro abaixo, muita fé no que virá. Eu não estou sozinho nesse mundo, meu destino é muito mais profundo. Entre amor e alegria, a paz retornará. Isto, estrada deserta, né? Enfim, Emmanuel é muito preocupado com a evolução das almas, né? Então, você observa que ele é muito preocupado com a progressão espiritual do ser. E ele diz o seguinte, Emmanuel: temos, ao longo dos séculos, vivências arraigadas
hábitos do passado que comprometem o nosso espírito. Observe também, gente, eu separei o que o Papa Francisco também diz sobre essas questões. Ele fala assim, Papa Francisco, um homem extremamente inteligente, né, espiritualizado, de nada adianta véus, camisetas, crucifixos, adornos, porque não é o externo que salva, mas sim o interno bem trabalhado. Sentimentos sinceros, isto sim salva. Olha aqui só o Papa falando uma coisa dessa, enfim. Diante desses fatos, o que, gente? A gente tem que, o seguinte, não perder tempo. Porque para a mudança se concretizar, e aí o que é necessário para essa mudança, para a gente não perder tempo? Entramos aqui no ponto fundamental da palestra. O que é necessário? Conexão com Deus, com o divino, né? Conexão com Deus. Esse é o ponto, né? Ponto-chave, com o divino. Fixarmos assim, a nossa conduta no aspecto, sim, religioso. É fundamental, principalmente nos momentos de hoje, né? Mas antes eu quero fazer uma seguinte observação. Tem muita gente, amigos, até muitos amigos meus, que dizem o seguinte: ah, mas ir no centro, mas você vai sempre no centro e tal, toma lá conta do centro. Isso, orar, fazer oração, trabalho, será que resolve? Olha só o que às vezes algumas pessoas dizem. Gente, eu digo sempre o seguinte, para mim, existem praticamente 3 tipos de pessoas. Primeiro, aquela que é infantil, espiritualmente falando, que leva o quê? A vida sempre do mesmo jeito, né? Não muda nada, os mesmos vícios, as mesmas coisas, né? Vamos sair dessa pandemia, a pessoa vai ficar do mesmo jeito, tem uns que vão ficar do mesmo jeito, estacionado, os mesmos pensamentos, as mesmas atividades, as mesmas... Eu acho que é um pouco de infantilidade. Esse é um tipo de pessoa. Tem outro tipo de pessoa que é aquele autossuficiente, né? Aqueles que se basta, legal, é que tem uma estrutura emocional, que talvez não precise de nada, né? Como eles se acham, tá tudo certo. A pessoa tem uma estrutura, ela não precisa de nada, ela se basta. E tem o terceiro tipo, digamos assim, que na qual esse eu me enquadro, que é o necessitado. O que é isso? É aquele que está precisando de conhecimento, que precisa estar em oração, que tem que aprender, tem que estar com a espiritualidade junto, né? Para ter essa conexão, para poder enfrentar melhor os embates da vida. É nesse tipo de pessoa que eu me enquadro, certo? Então, tem pessoas que já têm uma autossuficiência, graças a Deus, agradece a Deus. Não é o caso, talvez, no meu caso não é. A maioria nós temos que ter. E é o que a gente faz, acaba fazendo aonde? Na casa espírita. Né? Trabalhando o que? Nossa moral ali, caridade, trabalho, oração. Você está ali estudando uma nova postura. É aquilo que eu costumo dizer, gente, que é uma terapêutica espírita. Terapêutica espírita, para mim, é isso. É você está na casa, você está frequentando, você está embora, tudo bem. Agora, nós estamos falando de uma maneira mais generalizada. Sempre você tem que estar na casa, fazendo, orando, trabalhando, aprendendo. É nesse movimento, nessa dinâmica, que você cresce, sim, e você precisa. Vamos em frente. Tem uma historinha do Chico Xavier, gente, que é do homem rico. História não, é um fato verídico, digamos assim, né, do Chico. O homem procura ele, um senhor, muito triste, muito desolado, deprimido, e fala assim: Chico, eu tenho tudo, sou rico, tenho empresas, tenho casas, mas o que acontece comigo? Por que eu vivo deprimido, angustiado, né? Enfim, sem vontade e tendo tudo? O Chico, naquela simplicidade, diz o seguinte: meu irmão, é que você pensou somente em você. Né? Você não fez nada pelo outro. Enfim, você tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. E isso te trouxe solidão espiritual. E quantas pessoas passam por isso? Mesmo que a pessoa, às vezes, ela não é, tudo bem, não tem a riqueza desse senhor. Mas às vezes a pessoa tem um ritmo de vida um pouquinho
equivocado, um pouquinho distanciado da caridade, da solidariedade, né, do amor, assim, um pouco deixando de lado o seu modo de ver as coisas para pensar um pouco no outro. Tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Porque senão você acaba... Né, se a gente... E isso a gente acaba não adotando esse desespero aí, como esse senhor aí. Como diz o ditado, gente, nós não podemos adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis. Olha só, isso não é? Nós estamos ainda começando, tem muita gente que se acha, né? Faço isso, faço aquilo, nós estamos começando a ser útil. Né? Por quê? Porque a gente está gastando muita energia em coisa material, em coisa externa. Eu acho que tem, assim, meus amigos, tem 2 questionamentos que eu costumo dizer o seguinte, e analisar. Tem 2 questionamentos fortes na nossa caminhada. O primeiro é o seguinte: para que eu vivo? O primeiro é esse: para que eu vivo? Para que a gente vive? Bom, resposta: eu vivo para terminar uma faculdade, eu vivo para arrumar um emprego, eu vivo para namorar, eu vivo para casar, eu vivo para comprar uma casa, constituir uma família. Muito correto, muito justo, mas também uma aparente estabilidade. É uma aparente estabilidade. É muito justa essa relação de situações. Mas existe um segundo momento, que eu sempre me pergunto: por que eu vivo? É diferente, entendeu? Para que eu já sei. Eu vivo para fazer isso, fazer aquilo, tal. Agora, tem um segundo momento que diz o seguinte: por que eu vivo? Eu vivo, gente, para poder ter progresso, para poder crescer, para poder evoluir. Eu vivo para isso. Isso é fundamental, essa pergunta. Entendeu? Para acelerar meu passo no campo do crescimento, da evolução. Quando você fala em evolução, você não evolui se você fizer um pouquinho de caridade, você não evolui. Se você, a lei natural que Deus nos pede, aliás, se você vê no livro dos Espíritos, no momento que fala da família, você vai ver ali lei natural das coisas. Lei material é aquela que está muito mais ligada à questão da lei do primitivo, né? Daquele que ainda está num processo de crescimento, que você, praticamente, se você liga aos animais, que estão numa condição de crescimento material, de intuição e etc. A lei natural está mais ligada à questão moral, a lei da moralidade, que é onde muito mais ligada ao ser humano, que é o caso nosso. Né? Então, tudo que eu faço vai, digamos assim, a minha paz, o meu equilíbrio que eu busco, gente, vai depender do que eu fizer agora. Se eu quero ser uma pessoa equilibrada, em paz, vai depender daquilo que eu fizer agora. Né? Então, olha só, aí nós estamos falando agora desses momentos que nós estamos vivenciando, que não tem como a gente fugir disso. Esse é um momento de sabedoria, esse é um momento de expansão, gente. É um momento de expansão espiritual. Não é um momento de solidão, não. É um momento de gratidão, de aprendizado. Não é? Então, todos nós, que nem peregrino andando, estamos caminhando. E a gente é uma civilização, um mundo aqui, que a gente talvez não fôssemos deixar de passar por isso. Agora, sabe por quê, gente? Eu analiso da seguinte forma. E a gente começa a chegar a essa conclusão que as coisas são dessa forma, dessa maneira, o seguinte: quando você está caminhando, você está caminhando. Aí você está num processo aí de... Só que quando você não está produzindo mais, né, o que acontece quando você não está tendo mais orientação, instrução, você não está tendo mais produção de nada, você não está aprendendo mais? Alguma coisa vai ter que mudar. Ou você vai mudar, ou alguma coisa ou alguém vai mudar por você. E aí é talvez aquela música que eu fiz, Estrada Deserta, pensando nisso. Quando você não muda, alguma coisa vai mudar por você. Será que nós, pensando não de forma individual, mas de forma coletiva,
não está sendo mudado uma série de coisas na nossa vida. E o que é bom, por quê? Porque, digamos assim, que nós estamos caminhando, a humanidade hoje, gente, para um lugar que não está tendo mais aprendizado. Aprendendo o quê? Eu só estou destruindo. Me perdoem, né? A sinceridade é uma realidade. O ser humano está caminhando para onde? Eu devasto a ecologia, eu devasto o tempo, eu devasto o sol, a lua, as estrelas, eu estou devastando tudo, e principalmente o ser humano. Quando eu falo negócio de regeneração, né, você vê a palestra aí do nosso querido irmão lá da Fraternidade Sem Fronteira, ele fala sobre o seguinte, ele vai para lá, ele é o criador do Fraternidade Sem Fronteira, e ele fala muito sobre a questão seguinte, as crianças passando fome, morrendo de sede. Aqui no Brasil não se morre de sede, mas lá morre. Morre de sede, morre de fome. Né? Então, assim, nós estamos caminhando, o ser humano estava caminhando o quê? Só lazer, preocupado só em ter, preocupado com a vaidade, preocupado com o orgulho. Então, você não está aprendendo mais. Se você não está aprendendo, alguma coisa vai mudar. E, às vezes, Deus se utiliza de algumas fórmulas, de algumas formas que a gente não gosta. Né? E que, se a gente for ver o histórico da humanidade, meus irmãos, existiu sempre esses momentos. Existiu sempre. Quando o ser humano está assim, eles mandam alguns mentores, alguns trabalhadores, e faz a humanidade crescer um pouquinho. Se a humanidade não cresce, alguma coisa tem que ser mudada, que é mais ou menos o que está acontecendo. Então, isso, na verdade, é um momento de expansão espiritual, não é um momento de solidão e nem de sofrimento. Muito pelo contrário. E eu digo o seguinte, esse é um momento de sabedoria na vida da gente. Agora, a questão é o seguinte, gente, se você não tiver essa conexão com Deus, como eu estou falando, não perder tempo na nossa vida, só com bobagem, né? Enfim, só com frivolidade, o tempo não está para isso. Se você não tem as experiências espirituais, que é o que você vivencia às vezes, cada um na sua religião, na casa espírita ou em outro, sem as experiências espirituais, a longo prazo é sofrimento puro. Você conduzir a sua vida nesse momento de forma agnóstica, né? De não acreditar em nada. Resultado, sofrimento puro. Você sofre sem saber por que sofre. André Luiz, meus irmãos, diz o seguinte, busque a verdade antes que a verdade te surpreenda. Olha que interessante isso. São coisas ditas por irmãos que às vezes a gente não presta atenção. Nós vivemos dentro da casa espírita, rodeado de livros, de material, e é natural isso, a gente já sabe que é assim. E a gente vive rodeado de material, olha que frase que bastaria para a gente ficar sossegado. Bastaria para mim não perguntar mais nada, seguir minha vidinha, busque a verdade antes que ela vai te surpreender. Será que a gente não está sendo surpreendido nesse momento? Né? A humanidade? Gente, Jesus Cristo tem um plano. Jesus tem um plano. Ele tem um plano. Para cada um de nós. Ele tem um projeto. Né? Que plano que é esse? Para a gente não perder a conexão com Deus. Esse é o plano do Cristo. Né? Com a verdade do Espírito que nós somos. Agora, nós estamos ainda gravitando, meus amigos, em torno da aparência e não da essência. Estamos gravitando assim, nós estamos, sabe, fazendo aquelas coisas assim, aparentemente, né? Estamos andando distraído, como diz a música dos Titãs. Andamos muito distraídos, né? Cheios de ilusão, de ostentação, aparentando o que não somos, não é? A gente vive com esse orgulho entravado dentro de nós, dessa vaidade, onde eu só presto atenção em mim. Quer dizer, tá bom para você assim? Assim, para mim não tá. Para mim não tá. Enfim, eu estava conversando com a Maria Clara aqui antes de iniciar os trabalhos aqui da palestra, dos trabalhos que é desenvolvido no Caminheiros, dos trabalhos que as pessoas estão fazendo e tal, não de uma forma presencial, mas, enfim, ali, dando passe, verificando. Você tem que estar fazendo isso.
Mas você tem que estar fazendo isso, porque é isso que vai te ajudar, é isso que vai te dar equilíbrio, é isso que vai te dar paz. Se eu ficar no conforto do meu lar, eu já aprendi que não é bom isso. Eu aprendi assim. Não é bom. Você ficar só no conforto do seu lar, a simplicidade vai embora, né? O orgulho começa a tomar conta, a vaidade, porque o que é o orgulho e a vaidade? É prestar atenção só em mim, só na minha família. Agora, quando você vê uma frase do Cristo falando assim, olha, eu vim para servir, não para ser servido, aí você encolhe cada vez mais na cadeira, né? Ué, eu vim para servir, não para ser servido, e nós? Né? A gente tem que analisar a nossa vida, sabe? Tudo bem, guardadas as devidas proporções. Enquanto eu não quebrar essas barreiras de sentimentos equivocados, eu estaciono, eu sofro, entendeu? Se eu não atender ao chamado da espiritualidade, os problemas aparecem, as dificuldades aparecem. Não é que aparece, vamos compreender direito essa parte aí. Isso não significa que você vai deixar de ter problemas pelo fato de você estar trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo. Você não vai deixar de ter problemas. Mas como diz Jesus, as tempestades virão, mas você vai saber enfrentá-las melhor. As tempestades virão, porque de repente eu estou precisando. Eu não sei qual foi meu passado, né? Não sei o que aconteceu lá atrás. Nós somos reencarnacionistas, então a gente tem que saber que está acontecendo alguma coisa comigo, porque alguma coisa eu fiz. Então, eu tenho que depurar isso. Tudo bem, mas se eu tiver essa conexão, tiver esse apoio que a gente precisa, eu vou enfrentar melhor, entendeu? Não vai deixar de existir. Então, meus amigos, o momento é o quê? É a hora do evangelho, é o momento de despertar a alma, né? Essa expansão que nós estamos vivenciando hoje, como eu disse. Né? E quando Cristo fala assim, o reino dos céus está próximo. Aí a gente lê lá nos evangelhos, né? O reino dos céus está próximo. Próximo do quê? Próximo de onde? Né? Não é de algo material, né? Próximo do quê? Está próximo do nosso espírito, da nossa essência, da nossa alma, do nosso interior. Tem muita gente, meus amigos, que já encontrou o reino dos céus. Tem muita gente que já vive no reino dos céus, sim, aqui encarnado. Não precisa estar do lado de lá, não. Não é assim, as coisas não são assim. Sim, vou para o lado de lá, e daí? Eu carregando minhas mazelas, minhas imperfeições, meus equívocos, né? E daí? Eu chego lá, o que vai acontecer? Vai acontecer tudo o que está acontecendo aqui. Não é? Agora, tem pessoas que já encontrou o reino dos céus. O Cristo deu os caminhos, Jesus deu os caminhos. Agora, se eu for uma pessoa extremamente equivocada, vai ser difícil encontrar. A todo instante, o Cristo estimula, nos dá a rota, intuição, mostra o caminho, através de um acontecimento, de um livro, de um sentimento. O que é isso que nós estamos vivenciando agora, gente? Isso aqui, o que é? É um caminho que ele está nos mostrando, esse momento que nós estamos vivenciando. Enfim, né? É até um estímulo para a gente aprender, rever todos os nossos conceitos. Jesus, quando fala, é tão sábio, né? As palavras do Cristo são tão sábias, as palavras, que diz o seguinte: o que ele falava há 2000 anos, na verdade, ele sabia que ele estava falando para agora, para hoje. Então, quando ele fala assim para o paralítico ali de Betsaida, por exemplo, ele fala assim: toma teu leite e anda. Olha que maravilha. Toma teu leito e anda. O que ele está falando? Isso é um significado muito sublime para aquele momento e está falando para nós hoje. Está nos convidando, está falando assim: vai, meu filho, fala o seguinte, dá um novo sentido para a sua vida. Sai dessa vida um pouco banal, inútil, superficial. Chega de perder tempo. Vai e dá continuidade. Toma teu leito e anda. É isso que ele está falando. Né? Para bom entendedor é isso. É um recado. Né? Agora, e aí chega de perder tempo. Ou você vai vir pelo amor, ou de repente a dor, um puxãozinho de orelha. Tem uma professorinha
que ela chama dor, que de vez em quando ela, se a gente não pega o caminho, ela se aproxima da gente, que vai dar umas aulas para a gente. É assim, infelizmente, pode, né, às vezes surpreender alguém ou chocar alguém, mas é uma realidade isso. Então, eu acho que esse momento, meus amigos, é um momento do entardecer na vida do ser humano. Nós vamos aumentar a nossa luz ou nós vamos estacionar na sombra. Nós vamos, no momento das possibilidades, do fracasso ou das oportunidades. Retroagir não vamos, tudo bem, a gente sabe que a gente não retroage, não vamos voltar para trás, mas a gente pode parar, a gente pode ficar estacionado. Não é? Então, são situações assim para a gente poder analisar. E eu vou aproveitar também esse momento aqui, eu vou mostrar outra música para vocês, que é uma música que fala disso tudo, a música chama-se Deus, né? E é um poema de Antero de Quental, né? Maravilhoso, psicografado pelo Chico Xavier e musicado pelo Zé Henrique Martiniano, nosso querido amigo, né? Que fez uma palestra esses dias também para o Caminheiros, e ele musicou, fez a música, eu estou participando, e também é uma música que fala sobre Deus, né? Então é importante, de Antero de Quental. Então vocês vão ouvir essa música agora para ilustrar a nossa palestra. A esfinge estranha, o segredo inviolável das moneras no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha. Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar um imensurável e universo infinito. Criaria suprema paz, interminável piedade que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Quem se não ele fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha.
Isso. Gente, a gente observa o seguinte, preste atenção, tudo que a gente constrói, nossos objetivos, a gente constrói na vida presente. Tudo que a gente faz, nós construímos somente nesse espaço de tempo. Tudo que a gente projeta, pode observar, está na vida presente. Tudo bem, não significa abandonar nossas responsabilidades materiais, se isolar do mundo, né, as belezas da vida física. Isso é tudo muito justo, mas a gente não pode perder a nossa origem. Nascemos no rastro das estrelas, não é? E, na verdade, sabe o que dói? Como diz a espiritualidade, meus irmãos, o que dói é, do lado de lá, a sensação de ter feito pouco. Isso dói, isso vai doer, entendeu? Isso dói. Infelizmente, é uma realidade, a sensação de ter perdido tempo na vida, que é o tema de hoje, entendeu? Não ter aprendido quase nada. Isso vai doer. Qual que vai ser o seu legado? Qual que vai ser o meu legado? O que eu vou deixar? O que você vai deixar? Construção, doação, renúncia, obras, sacrifício, ser lembrado, né, por algo, pelo menos o mínimo que você fez, não sei, aí depende de cada um, né, enfim. Agora, ou você vai ser lembrado pelo quê? Ser uma pessoa extremamente crítica, sabe, o crítico é aquele construtor de parede, não de pontes. O crítico é isso, então você encontra isso na casa espírita, de qualquer lugar, no meio da família, no meio dos amigos, entendeu? Aquele que é crítico, você vai ser lembrado por isso, aquele que só vê defeitos e nunca soluções, né? Aquele ranzinza, você sabe o que é o ranzinza? Aquele que só reclama, nunca ajuda. Aliás, tem uma frase que diz assim, a idade enruga a pele, mas a ranzinzice enruga a alma, né? Você quer ser lembrado pelo quê? Ou seja, tem que ser mais alegre, né? Tem que ser mais otimista. Aí nós já estamos entrando num outro campo. Quando você pensa em Jesus, muitas vezes vira o Cristo chorando, mas muitas vezes vira o Jesus sorrindo. E aquele que vem trazer a boa nova não poderia ser um homem triste, não é? Então, essa sensação, digamos assim, de ter feito pouco, né, como a gente viu, sabe, essa sensação foi de quem, meus irmãos? Foi de Frederico Figner, aquele do livro do irmão Jacó, livro Voltei. Lê o livro que você vai entender o que nós estamos falando. Foi a sensação que ele teve do outro lado, porque o Frederico Figner, ele foi um grande homem empreendedor ali no Rio de Janeiro, foi a pessoa que criou o primeiro fonograma que trouxe para o Brasil, primeiro estúdio de gravação, e ele era muito dado, assim, ele gostava muito do espiritismo, e criou a primeira gráfica espírita, né? Tudo bem, foi um empreendedor, fazia, não tinha antigamente gráfica, ele foi lá, construiu com os espíritas e tal. Isso está no Irmão Jacó, o livro Voltei, psicografado pelo Chico Xavier, dá uma procurada lá. O que aconteceu quando ele chegou no mundo espiritual, né? Ele chegou lá, né, no mundo espiritual, isso ele conta no livro. Fiz tanta coisa, né, e tal, olha, fiz isso, ajudei lá, e os irmãos ouvindo ele. Aí os irmãos perguntaram para ele assim, sim, você fez muito pelos outros. E o que você fez por você? Então, infelizmente, vai ter que voltar e fazer tudo de novo, né? E aí, aí entra assim, gente, a questão é a seguinte, às vezes eu sou muito conformado, né? Meu conformismo, meu pessimismo, minha falta de vontade, mas não dá, reclamo, hoje não dá, por quê? Porque hoje tem futebol, amanhã tem o aniversário, tem o compromisso da firma, quer dizer, eu não me sinto preparado, tem gente que fala, não me sinto preparado para falar nada no centro, para não sei o quê, né? Gente, nós somos reencarnacionistas, a gente sabe como é que as coisas funcionam. Não sou um acidente de percurso, né? Eu reclamo do quê? Né? Eu tenho que tirar esse conformismo, esse pessimismo da minha vida. Né? Eu sou o resultado do que hoje? Das minhas escolhas. Você é resultado, meu irmão, das suas escolhas. Você é resultado e consequência das suas escolhas. Que às vezes a gente, como diz os irmãos, treino é treino,
E jogo é jogo, aqui é o jogo, não é? Aqui nós aprendemos, né? Nesse tempo, agora, hoje. Ah, tem gente que fica esperando, né? Nossa, esperando não ver o outro lado. Pode chegar do outro lado, coisa do tipo. Enfim, uma bobagem tão grande. As pessoas não entendem, às vezes, o que o Espiritismo está querendo dizer, que a doutrina fala, você tem que vivenciar aqui, até a última gota, com boa vontade, esquece. O lado de lá é quando eu chegar lá, eu vejo. Né? Mas assim, eu me preparo aqui, faço o que eu tenho que fazer, de uma forma, né, que me utilizo do progresso, enfim, entendendo assim, gente, que quando a gente fala o jogo é jogo, a gente tem que entender que a força do Evangelho, meus irmãos, a força daquilo que se lê, ela está circunscrita na atitude do Cristo, dos seus apóstolos, entendeu? Jesus adotou a pedagogia do exemplo. O que eu estou querendo dizer? Jesus deixou um legado de virtude, de atitude, né? Lutou contra injustiça, arbitrariedade, autoritarismo, preconceito, intolerância. Não foi isso que Cristo fez? Ele, né? Então ele deixou aqui um legado que é um convite aqui, a atitude, né? Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, 642. 642 diz assim: bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? Né? Se basta eu não fazer nada, ficar quietinho, isso, tô já, né, fazendo aquilo que Deus espera de mim? Resposta: não. É preciso fazer o bem no limite das suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Olha só, então não basta eu ser bonzinho e ficar na minha casa só orando só para mim, certo? Não basta. Desculpe, mas não é isso. Vai ficar aqui, sou muito legal, sou uma pessoa muito boazinha, fico orando aqui. Não, não é isso. Né? A gente tem que prestar atenção nesse legado aí de que foram esses grandes homens. Eu estava falando do Fraternidade Sem Fronteira, Wagner Moura, homens de hoje, do nosso tempo, Wagner Moura, Irmã Dulce, né? Sublimou, reconhecimento, Chico Xavier, 458 livros, Divaldo Pereira Franco, 250 livros, Papa Francisco, que quando foi pedir aposentadoria lá, o Bento XVI, o Ratzinger, falou, não, se eu quero que você vai trabalhar, e fez um lobby lá, e ele conseguiu entrar como Papa, porque ele, na verdade, ele queria se aposentar, o Papa Francisco, essa é a história, mas teve que trabalhar. Então, é assim, a gente tem que ver que o Cristo, gente, a gente tem que construir nossos tesouros em bases sólidas, não é? Agora, nossos tesouros, não tem a frase que diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 21, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Olha só, que bonito isso. Agora, seus tesouros são frágeis, transitórios, se a gente não consegue estabelecer um equilíbrio, uma paz duradoura, minhas escolhas são equivocadas, enfim. Agora, a gente sabe que seguir o Cristo não é fácil, mas a gente tem que entender o seguinte, que Jesus, meus irmãos, ele não desejou discípulos passivos, encantados, deslumbrados, entendeu? Mas que agissem, que raciocinassem, que conquistassem, né? Que soubessem qual o melhor modo de agir. É assim que o Cristo esperou de todos os seus discípulos, espera de todos nós, né? Para que a gente não perca tempo. E ainda ele deixa assim, né, aquelas frases belíssimas que a gente tem que entender o significado. Quando o Cristo fala assim, ó, deixai os mortos enterrarem seus mortos. O que é isso? São pessoas que ainda estão dormindo, são pessoas que ainda não despertaram. Deixa para lá, vamos continuar, vamos seguir o nosso caminho e vamos em frente. É isso que ele está dizendo, entendeu? E aí, gente, é o seguinte, nosso tempo está chegando, eu vou finalizar com uma frase de Emmanuel, que diz o seguinte, eu acho que resume tudo isso que nós comentamos aqui. O homem não reconhece ainda o valor do tempo. Frases de Emmanuel. O homem não reconhece ainda
o valor do tempo. Ou seja, meus amigos, o tempo é de despertamento, ou seja, para que a gente não perca tanto tempo. Enfim, eu fico muito agradecido aqui, a Maria Clara está aí, eu fico a todos os amigos aí da Sociedade Caminheiro da Luz, agradeço muito, deixo o meu boa noite a todos. Fico muito agradecido, Maria Clara. Sérgio, nós que te agradecemos, você deixou, assim, muitas reflexões para a gente hoje. Eu acho que todos nós temos muito o que pensar, muito a nos melhorar. Muito obrigada, viu? Eu fico muito feliz por você estar aqui conosco. A primeira vez no Facebook, mas você sempre está na nossa casa, sempre contribuindo. Muito obrigada. Uma boa noite a todos, que todos possam ficar bem em seus lares, com muita saúde e paz. Boa noite a todos, muita paz a todos. Sérgio. Obrigado.